Eu acredito em tua palavra que foi semeada no coração. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início que eram os que não tinham fé e que haviam de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também que nos acompanham nessa transmissão da Santa Missa, a palavra de Deus nos dirigida hoje, de modo especial a primeira leitura, vai nos narrar os prodígios que os apóstolos continuavam a fazer logo em seguida da ressurreição. Pedro vai a esses lugares, cura esse paralítico Enéas, que estava já 8 anos numa cama, ressuscita esta mulher que já havia morta, mas que Pedro traz, através do nome de Jesus, a vida. Isso quer dizer que tudo aquilo que Jesus profetizou, falou a seu respeito, vai se cumprindo também através dos seus apóstolos, daqueles que deviam ir à sua frente para trilhar a sua própria missão. Por isso que eles vão, e através desta fé que eles tinham, eles conseguem realizar essas proezas, todos esses milagres que aconteceram logo sucessivamente após a vinda do Espírito Santo, quando eles assumiram de fato a missão da igreja. E Jesus, já no Evangelho, já dizia que de fato não seria fácil, né? Na verdade, Jesus nunca quis enganar ninguém de que seria muito fácil o seu seguimento. E, inclusive, algumas pessoas, como nós ouvimos hoje no Evangelho, já deixavam e não mais seguiam Jesus. E Jesus, então, pergunta também aos discípulos: vós também quereis ir? Né? Por quê? Porque Jesus não faz propostas enganosas a ninguém, né? Prometendo que seria uma vida fácil, que seria algo muito gostoso de segui-lo, né? Todo segmento tem a sua entrega, e essa entrega tem as suas exigências, tem o seu comprometimento. Por isso que ele vai perguntar isso hoje aos discípulos. E aos próprios discípulos, né, Pedro vai dizer: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Ou seja, Pedro, através da sua palavra e
consequentemente todos os discípulos, acreditam de fato que Jesus é o verdadeiro Messias. É claro que toda essa palavra que hoje nós ouvimos, ela é traduzida através da própria releitura, né, à luz da ressurreição de Jesus, porque no início não é que foram todas essas coisas acontecidas assim do ipsis literis, né? Foram coisas que eles foram percebendo depois, né? Porque no início eles não compreendiam bem, né, como seria a vida deles. Somente depois, à luz da ressurreição, quando eles vão fazendo tudo isso que nós estamos vendo aqui nos Atos dos Apóstolos, eles vão compreendendo aquilo que aconteceu com eles lá quando Jesus estava, porque no início eles já não entendiam bem, né? Não compreendiam. Ora eles falavam uma coisa, primeiro Pedro falava isso, daqui a pouco Pedro falava assim: jamais você vai morrer, jamais nós vamos deixar que isso aconteça, nós vamos pegar em armas, né? Então eles não tinham muito bem a clareza do que seria o mandato de Jesus, de que seria a missão de Jesus e, por consequência, a missão deles também. Mas depois, à luz da ressurreição, eles vão compreendendo o porquê das coisas, né? O porquê que Jesus falava isso, porquê que Jesus fazia uma cura, porquê que Jesus fazia com que expulsasse um demônio naquele momento. Tudo isso era um aprendizado para que eles também pudessem tomar posse desse dom que Deus colocava em cada um deles, para que eles pudessem compreender e pudessem então desenvolver a missão que lhes foi confiada. Assim acontece muitas vezes conosco também. Nem sempre nós compreendemos aquilo que Jesus ou que Deus quer de nós, né? Muitas vezes nós ficamos pensando: mas por que existe isso? Por que existe tal regra para mim? Por que às vezes é tão difícil para eu fazer uma coisa? Né? E às vezes a gente não consegue compreender naquele momento o porquê das coisas. Somente depois nós vamos perceber, né? Às vezes nem é no momento presente que nós estamos vivendo. Às vezes acontece alguma coisa, por exemplo, aqui em Betânia, né, na sua vida. E não é naquele momento que você vai compreender. Talvez no momento você fica revoltado, fica injuriado, fica reclamando. Mas depois você vai compreender o porquê das coisas, né? Às vezes até lá fora, quando você já saiu de Betânia, aí você vai se lembrar: verdade, aconteceu aquilo, né? Como foi bom aquele momento, como foi importante para mim aquele não que eu recebi, aquela exortação que eu tive, né? Aquela chamada de atenção. Meu Deus, né? Naquele momento eu não compreendi, mas depois eu fui compreendendo o quanto é importante, porque Deus nunca deixa acontecer as coisas na nossa vida por acaso, né? Acontece uma coisa, aconteceu porque tinha que acontecer. Não é só por isso, porque em tudo Deus tem um propósito para nós, para nos mostrar alguma coisa, talvez não naquele momento, mas lá na frente, para mostrar para nós o que é, como deve ser, né? Por que Ele deixou acontecer isso. Isso se chama fé, isso se chama confiança na presença e na providência de Deus. Providência de Deus não é apenas aquilo que nós comemos, não é só apenas aquilo material que vem até nós. Providência de Deus também são os fatos que acontecem na nossa vida, as pessoas que Ele coloca lá, o modo como nós vamos agir, né? Todas as coisas que vão acontecendo. Isso também é a providência de Deus para nós. Providência é algo que Deus provê, né? Deus dá de graça para nós, né? Ele nos concede essa graça de vivermos de acordo com aquilo que Ele quer, em favor de uma situação que nós às vezes não sabemos como lidar. Então, é importante que nós reavivemos todos os dias o dom da nossa fé, que nós possamos acreditar de fato que Deus é por nós, e se Ele é por nós, nada tem a acontecer contra nós. Então, nesta Eucaristia de hoje, que nós possamos acreditar, confiar na presença de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Coloquemos sobre o altar de Deus a nossa oferta de pão e vinho.